O Eric, você já até sabe a minha pergunta, né? Ela chega a ser repetitiva, né? O meu tema só pode ser um, né? Que eu venho falando nessas últimas semanas e não vou parar até o primeiro trimestre ali do ano que vem, que é a terceira via, né? Mas a pergunta é a seguinte: a gente teve aqui no primeiro turno a votação, de certa forma, vê se você me entende, de certa forma coordenada. Primeiro ponto, o PSDB, o PSD e o Podemos apoiando o governo na PEC dos precatórios. Aí fica aquela dúvida, pô, se realmente... eu fico com dúvida assim, se eles estão querendo construir uma terceira via, será que eles deveriam estar apoiando o governo? E segundo, não foi majoritário, ou seja, esses partidos, pegando aqui o PSDB como por exemplo, não foi todo o PSDB que apoiou, você teve uma parte que foi contra, né? Então, será que eles têm realmente uma organização para construir essa terceira via entre eles mesmos, né? Já que nem ele, numa votação do PEC, eles não vão conjuntamente, vai para cada um lado. Então, são duas provocações, mas a resposta é única, né? Terceira via, sempre a minha pergunta, a terceira opção aí. É muito bom ponto que você traz, Marco, mas aqui a dinâmica é um pouquinho diferente. A dinâmica é liberação de emenda. O PSDB e o MDB estavam bastante chateados na semana passada e começaram então a vender dificuldades para depois conseguir facilidades. E essa foi a dinâmica. O MDB não estava sendo atendido na liberação de emendas. A gente já está na reta final, e aí a gente está falando de emendas de 2021. O calendário já está bastante estrangulado, a gente está na reta final do ano, e eles pressionaram bastante. A partir do momento que o governo abriu a torneira das emendas, ele conseguiu levar boa parte aí do PSDB e parte do MDB. Então, não há nesse cálculo uma leitura de eleição 2022. Por quê? Os deputados estão defendendo deles. Essas emendas vão ser aplicadas no reduto do deputado. Então, o deputado primeiro vai pensar na reeleição dele e depois ele vai no plano nacional na candidatura do PSDB, do MDB, de quem seja da terceira via. Então, primeiro eles olham para o umbigo deles, depois vem a sequência, que é essa eleição de 2022. Então, o que fez essa diferença nos votos foi liberação de emenda, nada mais, nada menos que isso. E aí quando você coloca, mas seria interessante o MDB e o PSDB votarem a favor da PEC, é muito interessante, Marco, porque votar a favor da PEC é ter mais espaço no orçamento, é ter mais recurso em 2022. Então, todo parlamentar que está dentro do Congresso quer mais recurso em ano eleitoral. Então, o governo ganha, mas os congressistas também ganham, aumentando aí o volume no orçamento do próximo ano. E aí, quando a gente fala aumentar o volume, é porque a PEC vai abrir esse espaço de 91 bi. Mas eu trago também mais uma pimenta dentro dessa sua pergunta da terceira via, que é o seguinte: muito tem se questionado sobre o papel do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nesse processo, tendo em vista que o Rodrigo Pacheco mudou de partido recentemente, foi para o PSD e está com a candidatura dele praticamente encaminhada para presidente em 2022. Mas ele tem dado declarações também no sentido que vai dar a urgência necessária para a PEC quando chegar no Senado. Qual é o jogo agora? O jogo é o mesmo que a gente viu na semana passada na Câmara. Os senadores começaram a vender dificuldades para falar assim, vocês ainda não negociaram com a gente não está sendo atendido, etc. Para quando chegar lá no Senado, aí as coisas começarem a ser definidas. Então, o Pacheco está fazendo o jogo do Senado, que é vender também dificuldades. Inicialmente, ele falou que ia passar direto para o plenário do Senado, só que agora ele está dizendo que vai para as comissões, é uma forma dele vender dificuldade. Mas ele não está contra a PEC e nos cálculos que a turma faz aqui, é isso que eu falei para vocês anteriormente. Mais vale mais recursos para a emenda no ano que vem do que ficar numa disputa aí para a presidência da República, que ninguém sabe qual vai ser o desfecho final.